Nós vamos estar ouvindo a palavra com o presbítero Wilson. E o Senhor vai falar contigo, comigo e com toda a sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, abençoe o teu servo, Pai, que está incumbido de fazer, Pai, com que o Espírito Santo de Deus se manifeste em nosso meio, através da sua vida, Pai, em nome de Jesus Cristo, falando, profetizando, Pai, ensinando a tua palavra, Pai, que é notória nesse lugar, Pai, em nome de Jesus Cristo, que é a verdade que liberta, que é a verdade que transforma, Pai, em nome de Jesus Cristo, que é a verdade que salva, Pai, que faz o homem morar contigo, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, abençoe poderosamente a vida do teu filho, em nome de Jesus. Nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, ó Jesus Cristo. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Ah, tem alguém na igreja aqui? Amém? A paz do Senhor, boa noite. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Eu sei que os irmãos têm reverência à palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que você inclinasse sua cabeça. Nós vamos fazer uma breve oração, não invalidando a oração do nosso presbítero, mas sim completando, pedindo da nossa parte a humildade e a graça do Senhor para nos ajudar. Incline sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Pai, estamos aqui, ó Pai, nesta noite, pedindo ao Senhor, ó Pai, como teu vaso, teu servo, ó Pai, humildemente. Deus nos ajuda agora, Pai, a transmitir aquilo que o Senhor passou a nós, ó Pai, e que os teus filhos, ó Pai, possam compreender, abra o intelecto de cada um, o coração, o entendimento, ó Pai, e fala conosco, ó Pai, aquilo, ó Pai, que precisamos ouvir. Fala sim aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, e aquilo que queremos ouvir, ó Pai, o Senhor diga não, ó Pai, e fale e faça uma grande obra, ó Pai, em nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28. Confesso para os irmãos, eu tinha preparado outra palavra, estava estudando agora à tarde em casa, e aí o Espírito Santo nos levou a uma outra direção, a uma outra palavra, que também está embasada, está dentro do contexto, mas é o que Deus quer tratar conosco nesta noite. Amém? Todos encontraram? Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Amém? Nós estamos acreditando aí numa virada. Fizemos 12 dias de campanha no monte, subindo todos os dias consecutivamente, sem faltar um, buscando ali a face do Senhor. E aí nós vamos aprender como é que nós vamos conquistar essa virada aqui. Nos diz assim, o sonho de Jacó. E saiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegando ao certo lugar, ali dormiu, porque o sol já era posto. Tomou das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que a escada que estava apoiada na terra, e cujo o topo tocava o céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava ao alto dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que estás deitada darei a ti e à tua descendência. Tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua semente. Eis que eu sou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que tenho dito. E despertou Jacó de seu sonho e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar! Não é outra coisa senão a casa de Deus, a porta do céu. Amém? Glória a Deus. Um texto bastante conhecido, uma palavra que muitos pregadores pregam constantemente, mas ao lê-la, examiná-la esta tarde, estudá-la,
buscando alguns conhecimentos na internet, em tudo em si, né? O Senhor Deus, Ele vem nos trazendo assim uma grande revelação, porque nós, como a gente está acostumado, né, só ouvir o pastor falar, só os presbíteros falarem, ou algum irmão sobe aqui, como o Edson, Abner, enfim, pregam a respeito da palavra de Deus, né? E muitos pastores pregaram a respeito da virada, por que que é a virada, por que que eu preciso da virada, né? E aí nós não entendemos o contexto dessa história, né? Eu já estava falando na escola bíblica dominical, já estamos no 10º mês, já estamos em 300 dias já, que se sucede a virada nossa, né? Faltam 50 e poucos dias aí para essa virada acontecer. E o que nós temos feito para que essa virada aconteça? Né? Porque não é só simplesmente eu vir nos cultos, acreditar nos 12 cultos do mês do ano de 2015, né? Acreditar que vai haver uma virada. E aqui o pastor, ele guiado pelo Espírito Santo de Deus, colocou a fé, o amor, a competência, a obediência, trazendo a perseverança, você vai chegar à vitória. Mas isso é tudo um caminho. Ele fez um caminho aqui. E aqui na introdução eu escrevi assim: em muitas situações tentamos fazer consertos e remendos, mas na verdade é preciso uma mudança radical, um recomeço. Jacó achava que devia mudar em sua vida e por isso fugiu. Mas para onde foi, seus problemas estavam com ele, até o dia em que percebeu que ele precisava de uma transformação, né? E nós achamos que a virada, ela vai vir na nossa vida como um estalar de dedo, como uma mágica de ilusionismo, e não é bem assim, existe um contexto, né? Eu estava examinando e até falei para alguns irmãos que Deus tinha dado-nos algumas revelações a respeito de como chegar à virada. E aqui Deus me deu 5 pontos que eu vou estar lendo com vocês. Vai ser mais um estudo para que nós possamos, né? Preste bem atenção se de fato você quer uma virada na sua vida, ou se você quer viver essa mesma vida durante 20, 30 anos. Quem vai decidir isso é você, porque os adolescentes, eles fizeram um congresso aqui, onde diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei levar por elas, né? O que tem deixado você, levar você a perder a sua fé? Que é o primeiro ponto que nós vimos aqui, para a gente tentar chegar nesse caminho da vitória, né? E para chegar na virada. E aqui eu estava meditando e existiam 2 perguntas: como mudar e como recomeçar, né? E o louvor que nós cantamos hoje, né, pelo final foi: muda a minha vida, muda a minha sorte, né? Preciso de um milagre, né? A mulher do fluxo de sangue, ela fez o quê? Voltando, indo um pouquinho lá para frente, lá de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ela teve fé. Ela ouviu que Jesus estava passando e ela falou: tão somente se eu tocar na orla dos vestidos dele, eu serei curada, né? E quantas vezes nós viemos abatidos, cabisbaixos, tristes, angustiados, chegamos aqui, né, pensando que vai ter uma mudança na nossa vida, e saímos da mesma forma que entramos. Amados, as coisas só mudam se partir de nós. Não adianta o pastor Adilson fazer karatê, kung fu, faixa preta, pular daqui para lá, rodopiar na igreja, se em nossas vidas, em nosso coração, nós não tivermos um posicionamento de mudança para recomeçar uma nova vida, recomeçar uma história, né? E nós vimos aqui o pastor, eu me lembro que o pastor Oswaldo, ele leu Isaías 43 todinho, e ele falou da mesma forma que eu estou falando para vocês hoje. E o primeiro ponto é: enfrente os problemas.
Amém? Começava um novo tempo na vida de Jacó. Ele estava fugindo, mas apareceu uma pedra em seu caminho. E ele teve que parar para repensar a vida. Não adianta fugir do problema, ele vai junto com você. O problema não é o lugar, mas nós. Quando Deus não mudar ao nosso redor, é porque precisa mudar o nosso interior. Amém? Então, Jacó, ele saiu da sua casa porque ele roubou a primogenitura do seu irmão, mais traduzido o mais claro possível para você, porque ele trocou ali a primogenitura com o seu irmão por um prato de guisado, e ali ele queria muito aquilo, porque ele era o filho, né, de Rebeca ali com Isaac, e ele queria muito, né, através da sua mãe, induziu ele a fazer aquilo ali. E nós vimos que ele trouxe uma dificuldade, um problema sobre ele, porque ele enganou o seu irmão. E ele foi lá, ele trocou o guisado, fez todo aquele malabarismo dele lá, para poder pegar a bênção da primogenitura. E aí se instalou um problema na vida dele. E aí ele queria uma mudança de vida, ele queria ser bem sucedido, ele queria viver em paz, mas não conseguia, porque havia instalado um problema, uma dificuldade na sua vida, a qual foi ele quem procurou. Ele não, em nenhum momento da sua vida, tanto quanto ele e o seu pai ensinava os caminhos do Senhor, porque a Bíblia nos diz que ele viu os céus abertos, ele viu a escada e os anjos subindo e descendo, e Deus falou com ele. Então ele conheceu a voz do seu Deus, porque o seu pai o ensinava. Mas aí, nesse momento, ele não deu a voz, ele não parou para perguntar para Deus se era da vontade de Deus, se Deus queria que fizesse isso ou não fizesse. E aí ele instalou um problema na sua vida quando ele fez tudo isso junto com a sua mãe. E aí uma das dificuldades e características que o ser humano tem é que quando nós trazemos para nós dificuldades e problemas, nós queremos mudar de cidade, nós queremos mudar de estado, às vezes até, se tivermos condições, nós vamos para um país, Ou se estamos dentro das igrejas, nós queremos sair da igreja. Não, porque, nossa, a igreja cristã em lei de Deus está terrível, está demais, está, nossa, não dá mais lá. Eu vou para fulano de tal, Beltrana, e assim. E aqui a Bíblia nos diz que, eu examinando o texto aqui, o problema não estava no lugar. Ele poderia ter ficado no seu lugar e feito o seu conserto, mas o problema estava com ele. E se você decorrer toda a história de Jacó, você vai ver que aonde ele foi, o problema se instalou com ele. É a lei da semeadura. Por quê? Porque você planta, você colhe. Ele plantou enganação, e trapacear o seu irmão. Ele foi para casa do seu tio Labão, e chegando lá ele também foi enganado e trapaceado. 21 anos. Foram 21 anos que ele sofreu na mão do seu tio, com essa dificuldade, até ele entender que Deus poderia mudar a sua história. Os irmãos estão entendendo? Amém? Vai ser bastante extenso, irmão, vai ser bastante leitura, mas é o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu vim orando a semana toda, falando: Deus, eu não preciso de glória a Deus e aleluia, quem precisa é o Senhor, mas eu quero que o teu povo ouça algo que venha de fato mudar a característica, o caráter e a maneira de pensar e viver na presença de Deus. Porque nós estamos vivendo hoje uma situação onde nós vivemos apenas um momento. Como o Rondinelli falou aqui, o Israel falou aqui, que nós não acreditamos mais que Jesus Cristo vai voltar. A igreja, o evangelho diz que é boas novas, transformação de vida, tem que ter mudança de vida. Falei hoje aqui na escola bíblica dominical. Estamos vindo para a igreja como se fosse um teatro, me desculpe, ou como se fosse um passatempo. Mas nós não viemos à igreja com o desejo de adorar o Senhor como deve ser adorado. E aí a gente fica perguntando: nossa, mas o pastor deve estar na carne, os presbíteros devem estar na carne, porque não tem mais manifestação do poder de Deus,
Deus não fala mais no meio de nós, não houve língua estranha, glória a Deus, mas a Bíblia é bem clara, amado. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde quer que você esteja, você tem que adorar a Deus. E para nós termos uma virada na nossa vida, nós temos que mudar o retorno. Os irmãos que são motoristas, irmãs, você sabe, você está indo numa via, você errou a entrada, ou você errou o itinerário seu, você vai fazer o quê? O próximo retorno você vai pegar e acertar o seu caminho, né? E muitas das vezes, nós estamos na via errada, continuamos nela, porque achamos que ela vai dar em algum lugar, e aí no final, quebramos a cara, sofremos, e instala um problema na nossa vida. E aqui nos diz assim no versículo 10, 11, quer dizer assim: descanse no Senhor. O segundo ponto, Jacó não tinha nem como descansar. Encontrou uma pedra no caminho e ali mesmo descansou no Senhor. Era tempo de parar. Às vezes é difícil, cansativo de direção, cansativo e doloroso mudar. Para mudar de direção, às vezes é preciso parar e fazer meia volta. Se precisar for, pare tudo e recomece, né? Então, nós temos que entender que nós temos que, primeiro, enfrentar o problema. Não adianta você ficar correndo do seu problema. Eu, por vários anos, tive uma dificuldade muito grande, um problema muito grande. E aí eu corri todo esse tempo desse problema, né? Tentando achar a dificuldade. E aí se instalou-se um problema, mais outro problema, e assim outro problema, e outro problema. E uma das pregações do pastor Adilson, ele falou assim: o que você tem que fazer, faça hoje. Vá de frente com o seu problema, resolva ele. Não deixe para amanhã. Não deixe esse câncer se instalar na sua vida e ficar crescendo e matar você. Matar a sua fé, a sua esperança em Jesus Cristo, matar o seu crer no Espírito Santo. E eu tomei posse disso e eu fui de frente a esse problema e para a glória de Deus eu consegui resolver. Consegui resolvê-lo e para a graça de Deus. Então, há momentos na vida da gente que tudo parece tão difícil. Nós temos que parar e perguntar para o Senhor, de fato, o que é que nós estamos fazendo. Porque, irmãos, nós falamos que somos servos do Senhor. Falamos que fazemos a vontade de Deus, né? Mas o Senhor Deus fala: vai ou não vou, fica ou não fico, chora ou não choro, ora ou não oro, jejua ou não jejuo, e assim por diante. E a Bíblia é bem clara. Lá em Filipenses 2, Jesus Cristo fala assim, que Paulo fala que Jesus Cristo ele não se usurpou, ou seja, ele não se preocupou em tomar a forma de servo, mas se esvaziando de si, não se preocupou em tomar a forma de Deus, porque ele era filho de Deus, mas ele se esvaziando de si, ele pegou e tomou a forma de servo, para mostrar para nós que nós temos condições de chegar à vida eterna, nós temos condições de vencer o mundo, porque certa feita Jesus Cristo falou, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencerás. E nós não temos que viver o momento. É bom a gente adquirir carro, a gente adquirir casa, a gente adquirir os bens materiais, é muito bom. Isso agrada o nosso ego, agrada o nosso eu, a nossa vida material. Mas Jesus Cristo também falou, né? Não junteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corrói, mas juntei tesouros no céu, porque é para a eternidade. E quantos de nós estamos preocupados apenas com o momento, apenas com a minha casa, com meus filhos, apenas preocupado com o carro, com uma série de coisas que queremos aí, que o mundo nos traz invenções todos os dias e queremos fazer. E nós não nos preocupamos com Deus em nenhum momento. Viemos à igreja porque se eu não vim, nossa, o pastor Adilson vai ligar, vai mandar mensagem, vai ficar perguntando, os irmãos na igreja, por que eu não fui essa semana? Enquanto nós temos que ter um coração disposto para adorar a Deus e chegar aqui cantando alegre ao Senhor.
e deixar de viver essa vida de momento que nós vivemos, que isso aqui tudo vai passar, amado. Nós corremos atrás, o pastor Adilson gastou 6 mil reais com essa aparelhagem de som, parece que não é nada, foi comprado 5 mil e poucos reais com isso, tem mais 2 caixas para comprar, é 7 mil reais, né? Estamos preocupados com isso, sim, fazer o bem é bom, mas essas coisas vão perecer, vai ficar. E quando Jesus Cristo, está falando ali para Israel, e quando Jesus Cristo tocar a trombeta, será que eu vou ouvir o meu nome? Será que eu vou ouvir o tocar da trombeta? Será que eu vou ficar, como Jesus Cristo falou, que eu vou ficar comparado como o joio? Será que eu vou ser o joio dentro da casa de Deus? Essas coisas nós temos que fazer reflexões. Hoje é uma palavra diferente, não é uma palavra de poder, onde você vai pular da glória a Deus e aleluia, mas é uma palavra que o Espírito Santo de Deus está preocupado com a sua salvação. Ele não está preocupado que você tem que conquistar, você tem que ganhar, não. Ele está preocupado com a sua salvação. Quantos de nós perdemos a unção do Espírito, a sensibilidade do Espírito? Perdemos o ouvir falar de Jesus Cristo. Perdemos o amor de Jesus Cristo. Viemos à igreja quando queremos. Fazemos as coisas da nossa forma, de qualquer forma, do jeito que queremos. E não paramos para perguntar. Eu me lembro que o ano retrasado, em 2012, né, foi um ano de grande conquista na minha vida. Porque eu entrei por um caminho que foi até o pastor Adilson, o pastor Carlos Alberto, nós estávamos conversando na sede, nós 3, e eles, inconscientemente, através do Espírito Santo, eles falaram, né? E eu falei, nossa, eu vou tomar posse disso aí, eu vou mudar a minha vida, eu vou tomar uma direção nova. E ali eles falando, eu ouvi, e eu falei, a partir de hoje, eu levantar de manhã, eu vou perguntar para Deus se é da vontade dele eu sair para trabalhar. Se não for, eu fico dentro de casa. E assim eu fiz durante um ano, irmãos. E assim Deus me honrou durante um ano. Tudo o que eu fazia, eu falava, Deus, eu ia comprar pão. Às vezes era engraçado, estava outro rapaz trabalhando comigo, e eu esquecia. Aí a gente sempre parava ali no Alto da Ponte, comprar pão no mercado. E aí eu parava assim, eu falava, Deus, parava no volante, falei, Deus, o senhor quer que eu compre pão ou não? Se o senhor falar que eu não vou comprar pão, não vou comprar. Mas se o senhor falar, vai lá, compra o teu pão. Aí ele falava, não compra não. Eu falei, amém. Aí chegava em casa, a mulher tinha feito um bolo, tinha feito um pão, um pão caseiro lá, né? Então Deus, ele tem suas maneiras de tratar o seu povo. E nós perdemos um pouco dessa unção, porque o mundo está nos levando, está levando as igrejas a uma direção totalmente errada, aonde dizendo que se você tem que estar na igreja porque você tem que estar próximo, você tem que ter carro, você tem que ter casa, você tem que ganhar muito dinheiro, né? E as pessoas estão preocupadas nisso. Nós abrimos a televisão aí, as igrejas só sabem pregar isso, esse tipo de prosperidade financeira, onde a prosperidade é um lar abençoado, um lar cheio de paz, um lar cheio do Espírito Santo, marido e esposa salvos, filhos salvos, um lar cheio de saúde. E aí se instala uma grande dificuldade. E aí nós ficamos sem a direção de Deus. Então a partir de hoje, aprenda a descansar no Senhor e aprenda a pedir a direção do Senhor Deus. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo de novo, né? Porque daqui uns dias, irmãos, tudo isso vai passar. Como o Rondinelli falou, Jesus Cristo está às portas. Jesus Cristo está para voltar. E nós estamos preocupados, não que é errado. Estou falando para os irmãos. Não que é errado eu correr atrás das coisas que preciso e que quero, que estou no mundo, estou na atualidade. Mas isso não pode ser a primazia da minha vida. Isso não pode ser o Deus da minha vida. É como a Evelise. Ela faz bolo. Ela não pode deixar de vir ao culto porque tem que fazer bolo. A primazia dela tem que ser Deus. Assim como eu assento bloco, reboco parede, eu não posso, nossa, hoje eu não vou na igreja porque o patrão pediu para mim arrumar uma hidráulica dele lá, eu vou ficar. Não.
A primazia é Deus na nossa vida. O centro é Deus, o foco é Deus. É como o Ricardo falou, Jesus Cristo é um foco. Nós temos que ter esse foco. Quando perdemos esse foco, perdemos a direção. E quando perdemos a direção, acabou. O Lucas também falou sobre isso hoje, né? E nós temos que ter o foco é Jesus Cristo. Paulo falou o quê? Sigo para o alvo. Para a soberana vocação que está em Cristo Jesus, olhando para Jesus. Porque, amados, se nós vivermos essa vida que nós estamos vivendo, vai chegar 12 de dezembro de 2015 e ninguém vai ter. Se nós não tomarmos uma direção nova na nossa vida, nós não vamos ter mudança. Nós não vamos ter virada. Estamos esperando até o último minuto do segundo tempo. Mas se nós, através da palavra do Senhor, nós não mudarmos o intento e a maneira de nós vivermos como cristãos, como servos do Senhor, dificilmente nós vamos ter virada na nossa vida. O terceiro ponto diz assim: sonhe em Deus. Enquanto Jacó dormia, teve um sonho. Mesmo deitado sobre aquela pedra, viu uma escada que começava ali, naquele degrau. Havia anjos que desciam e subiam. Como é que você está sonhando? O que você tem sonhado na sua vida? Quais são os seus sonhos? Qual é a sua perspectiva de vida hoje? O que vocês têm sonhado? É uma reflexão. O que nós temos esperado de fato dessa vida? Porque Jesus Cristo falou, e Paulo também falou, miserável o homem que esperar por Jesus Cristo só nessa vida. Ele vai ser um anátema. Ele vai ser maldito. E o que nós temos esperado nesse momento? O que nós temos sonhado para as nossas vidas, para os nossos filhos? Por que será que o desemprego bate à nossa porta? Quando a Bíblia fala que Deus vai derrubar uma medida recalcada, sacudida e transbordante, vos dará o Senhor de bênçãos. Né? Quando o Lucas falou aqui a respeito de Malaquias 3,10, né? Depois fazei prova de mim. De que forma você tem entregado a sua oferta e de que forma você tem entregado o seu dízimo diante de Deus? Amados, nós temos que entender que nós não somos dessa terra. Descartes foi um grande filósofo ali da França. E Descartes, ele através da matemática, a matemática 1 mais 1, ele conseguiu provar para os outros filósofos que eram ateus que Deus existe, que existe um Todo-Poderoso. E ele também, certa feita, falou, como Albert Einstein também falou, que o homem, o ser humano, ele não é dessa terra. Porque se ele fosse dessa terra, ele não destruiria a terra com tanta velocidade e com tanta agressividade na vida. E Jesus Cristo falou que nós somos como peregrinos na terra. Essa terra não é nossa, existe uma Jerusalém. E nós temos que ter esse alvo. Nós não podemos fazer como a mulher de Ló fez, viver o momento. Porque Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. E muitas das vezes nós não lembramos dela. E olhamos para trás. Nossa, quando eu não estava aqui, eu estava lá, que bênção que era. Nossa, mas você sabe todo o contexto da sua vida passada. Da forma que você adquiriu. Da forma que você trouxe as coisas para a sua vida. E o que nós temos feito na casa de Deus? De que forma nós temos vivido na casa do Senhor? Na presença de Deus. O meu dia a dia tem louvado a Deus de fato? O meu dia a dia ele tem trago alguma diferença? Que as pessoas olhando para mim desejem Jesus Cristo? Ou alguém olha para a Patrícia chega no meio de uma roda, o pessoal fala, não, deixa ela lá, é minha xarope, tudo dela é Deus. Ou então chega perto do Lucas, ô Lucas, vem cá que a gente vai contar uma piada agora, rapaz, o negócio aqui é bacana, tá aí, ele vai sentar junto. Que forma que nós temos vivido para agradar a Deus? E de que forma nós vamos chegar a essa virada? Amém? Porque faça apenas uma análise rápida aqui entre você e Deus. Se seu filho, os pais aqui, se o seu filho, ele faz alguma coisa, dificilmente você vai dar o que ele quer.
Se ele está rebelde, se ele está problemático, se ele está com alguma dificuldade, ele pediu um celular de última geração, dificilmente você vai dar. É muito difícil. Houve uma dificuldade em casa lá, e aí o Júnior queria do celular, eu falei, não vai comprar. Não vai. A hora que ele melhorar, nós vamos comprar. E Deus é da mesma maneira, amados. E Deus é da mesma maneira. Sabe? Deus, ele não vai dar nada para você sem você merecer. O que você tem feito para ter essa virada extraordinária na sua vida? Às vezes, os obstáculos que encontramos são degraus para a nossa vida. É preciso sonhar em meio às mudanças. Quando Jacó descansou, viu que Deus estava trabalhando. Os anjos subiam e desciam, ocupados em levar orações e bênçãos. É a prova da comunicação que Deus está conosco. Amém? Ele viu ali que Deus estava trabalhando. Houve toda aquela dificuldade, ele saiu só com o seu bornazinho ali de um pouco de pão, um pouco de água, e ele andou ali pelo deserto, porque ele tinha que fugir do seu irmão, porque o seu irmão queria matar, porque estava totalmente irritado que ele tinha ali trapaceado ele. E ali ele começou a andar, e ele pensando, um pensamento dele que ele falou, nossa, cadê o Deus do meu pai? Eu peguei a primogenitura do meu irmão, que eu não merecia, que ele nasceu primeiro, e cadê o meu pai agora? Aonde está o meu pai? Cadê o meu pai celestial que me esqueceu? O meu pai carnal me deu a primogenitura, me deu a sua bênção. E eu estou passando toda essa dificuldade, e hoje eu não tenho onde reclinar minha cabeça, eu vou reclinar numa pedra. A minha água está acabando, o meu pão está acabando. E cadê o meu Deus? Amém? Só que Deus, ele tem as suas maneiras maravilhosas. Eu tenho experimentado coisas tremendas da parte de Deus a respeito da forma que Deus trabalha conosco. E Deus tem as suas maneiras mais simples, eficazes e poderosas de trabalhar. Ele apenas deu um sonho para Jacó ver o sonho que Deus estava com ele, que Deus estava ouvindo sua oração, que Deus estava cuidando dele. Amém? E Deus não te deixou ainda desamparado. O Senhor cuida de você. Se Deus está trazendo essa palavra de reflexão hoje para a sua vida, é para que você pegue esse retorno e volte e faça a vontade de Deus. Que nós, nesta noite, possamos mudar o intento do nosso coração, a maneira da gente viver, a maneira de tomar atitudes. E primeiro, colocar Deus em primazia na nossa vida. Aí você vai ver que a virada vai vir na sua vida e tudo vai mudar. As coisas vão melhorar. Porque Deus não fez o homem, o plano original de Deus não foi fazer o homem para sofrer. Não foi isso. Ele não fez o homem, a Bíblia diz que ele falou, façamos o homem à nossa imagem segundo a nossa semelhança. Você acha que Deus sofre? Você acha que Deus chora? Você acha que Deus passa dificuldade? Mas nós procuramos dificuldades quando tomamos a nossa vontade. E tem um louvor que fala, né, quero ser como criança, né, quando a gente toma aquela iniciativa de querer fazer as coisas, a gente acaba se arrebentando e pedimos o afago, o abraço, um beijo, um amor de Jesus Cristo, do Espírito Santo em nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Só não vai dormir não, dá uma salva de palmas para o Senhor. Eu já estou terminando já. O quarto ponto diz assim, creia na presença de Deus. Ele está perto. Foi o que Jacó percebeu. É onde nós achamos que nada dá certo. Pode ser o lugar escolhido de Deus. Jacó tinha uma família problemática e recebeu uma bênção para a sua família. Né? Às vezes você está no lugar e você acha que não está. Você acha que não era para você estar ali. Você acha que não era para você fazer daquela maneira. E às vezes é Deus trabalhando com você, tratando com você da maneira dele. Amém? Então acredite, amado. Deus, ele nunca vai desamparar você. Mesmo na sua dificuldade, no seu problema, na sua adversidade. O Espírito Santo sempre estará com você. Porque isso é promessa.
Porque a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, ressuscitou, ele falou: vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. E ele tem deixado o Consolador na terra. E muitos de nós temos esquecido desse Consolador. E queremos fazer a nossa força, a nossa vontade. Queremos fazer de qualquer maneira. Mas a partir de hoje, mude o foco da sua visão de vida. Mude a perspectiva de vida sua. Procure perguntar mais ao Senhor. Procure pedir mais direção a Deus. Deus vai te ajudar. Deus não vai te desamparar. Zedequias, como o Abner pregou aqui, ele pregou a respeito de Zedequias, que Zedequias foi um rei excelente, mas Manassés, o seu filho, ele foi um rei que fez tudo que era mal aos olhos de Deus, e veio uma grande dificuldade sobre a vida dele. E quando ele percebeu que estava nessa dificuldade, ele tomou uma direção radical na sua vida. Ele tomou um posicionamento e mudou totalmente a sua vida. E a Bíblia diz que ele reconstruiu o altar ali para o Senhor, e o Senhor Deus o honrou. E mesmo que ele fez tudo isso, a Bíblia fala que o povo de Israel ainda adorava os outros deuses, por causa da dificuldade que ele tinha instalado. O seu pai, o Zedequias, pegava e fazia o que era certo. Ele, quando recebeu o reinado, Manassés, ele fez errado. Só que em certo momento da sua vida, Deus falou com ele e foi mudada a história dele. E se você ver lá no final, Deus honrou e abençoou ele. E nós temos que ter isso. Aprender a tomar alternativas na nossa vida, aprender a pegar a mão certa e fazer o que é certo para o Senhor. Porque nós não, como eu já disse, nós não podemos viver o momento. Nós temos que entender que nós somos espirituais e seres eternos. Nós somos tricotômicos, temos corpo, alma e espírito. Né? O corpo vai voltar para cá porque foi feito daqui, vai voltar para a terra. O espírito volta para Deus porque é o fôlego de vida, mas a sua alma é eterna. E o que você tem preparado para a sua alma? O que nós temos preparado para a nossa alma na eternidade? Você está achando que no último momento vai dar para fazer alguma coisa? Nós temos que tomar cuidado. Ser crente não é tão fácil quanto se diz. Ir para o céu não é tão fácil como se diz. Não é apenas eu dar um carro, uma casa, ou dar 5 mil reais para a igreja, eu estou garantido. Está errado. Está errado. O catolicismo, na antiguidade, eles faziam isso. Eles pegavam as pessoas mais ricas e falavam: olha, se você der a tua fazenda, o teu melhor boi, o teu melhor tudo, você der, tua vida está garantida no céu. E quantos pereceram, só Deus sabe como está. E nós temos que entender que somos seres eternos, espirituais. Nós não vamos ficar nessa terra. O que você adquirir aqui vai ficar aqui, porque no dia do tocar da trombeta ali, nós não vamos levar nada. Né? Infelizmente nós tivemos aqui, o nosso irmão Rubens constituiu uma família, com todo respeito à família, constituiu uma família muito bonita por sinal. Né? Ali a pastora Débora, a pastora Dilson, os netos, tudo. Mas infelizmente a casa ficou, o carro ficou tudo, a família ficou, não pôde levar ninguém. Né? Nós temos que entender o porvir, amado. O que vai ficar nessa terra? E o que você vai levar? A Bíblia diz em Apocalipse que nós vamos levar as nossas boas obras e aquilo que nós temos feito diante de Deus. Né? E nós temos que ter essa reflexão. A presença de Deus conosco foi naquele lugar difícil que ele percebeu a bênção. Diga agora aí para o seu irmão. Você vai profetizar sobre a vida dele agora. Olhe para ele aí, em nome de Jesus. Diga assim, diga para o seu irmão assim, ao seu lado: é aqui que Deus vai fazer uma virada em sua vida. Fique tranquilo, Ele está no controle. Amém? Não adianta você querer sair da igreja, não adianta você querer trocar de denominação, assim como Jacó fez. Não adianta.
Você tem que parar e resolver a sua vida. Você tem que parar e tomar uma iniciativa. Não adianta eu sair daqui, eu estou com dificuldade aqui. Eu vou para a Assembleia, que é a mais conhecida. Amados, eles não têm culpa do meu problema lá. Eu sei que eu vou chegar lá e vou instalar um problema com eles lá, porque eu acho que a igreja aqui é que está com problema. Eu vou para lá, mas o problema vai junto. E eu tenho que entender isso, que não é o lugar, mas sou eu que estou com problema. E preciso se resolver com isso. Porque Deus tem pressa. A Bíblia, acabamos de ler aqui, que Deus está às portas batendo. Jesus Cristo a qualquer momento está tocando a sua trombeta. E o que nós temos feito e de que maneira nós temos vivido para ir para o céu. Para chegar a uma grande virada na nossa vida. Estamos, como eu falei, há 300 dias já, 300 e poucos dias da nossa virada. E temos esperado o que dessa virada? Estamos acreditados no que dessa virada? Amém? Que os irmãos entendam isso, em nome de Jesus Cristo. Para que nós alcançamos uma grande virada, nós temos que mudar coisas na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus está falando com você, eu tenho certeza, nesta noite, que precisa nós mudarmos as nossas atitudes e o nosso coração. Precisamos liberar perdão, precisamos pedir perdão, precisamos amar mais, precisamos se achegar mais, precisamos chegar a uma união a mais. Porque senão, amados, dificilmente nós vamos chegar à nossa virada. E quando chegar dia 12 de dezembro de 2015, quando chegar dia 31 de dezembro de 2015, nós vamos ficar frustrados, aí vamos falar que foi emocionalismo do pastor Adilson que fez essa virada. Só que eu digo para você, eu tenho vivido 30% já dessa virada na minha vida. Amém? E você também tem que fazer parte dessa estatística, ou se não 70%, 80%, eu não sei, da maneira que você tem recebido as coisas do Senhor. Porque uma virada completa na nossa vida, ela é radical. Louvado seja Deus. E o quinto ponto para acabar aqui, diz assim: erga um altar para Deus. A pedra que era um problema virou travesseiro onde ele descansou. E viu Deus trabalhar. E depois virou um altar para o louvor de Deus. Quando você terminar de ler, você vê que ele pegou a pedra lá e colocou como altar e disse que aquele lugar era Betel, a casa de Deus. Amém? Então você, nesta noite, erga o seu altar diante de Deus. Aquilo que tem trago dificuldade, problema para você, nesta noite, confesse ao Senhor Deus, ao Espírito Santo de Deus, peça ajuda dele, não queira fazer as coisas da sua maneira, porque vai se instalar um problema, é mais dificuldade, porque nós somos um ser que somos guiados pelas nossas emoções, os nossos sentimentos, e quando nós deixamos as nossas emoções, os nossos sentimentos tomar conta de nós, nós caímos em dificuldade, porque Albert Einstein e outros filósofos falam que o ser humano ele é passivo de erros, e é uma grande verdade, estamos sempre errando, e Jesus Cristo também falou, aquele que falar que nunca pecou, já está que nunca mentiu, está pecando, né? Mas a Bíblia também diz lá em João, que o Senhor Deus, Ele é o nosso advogado fiel. Ele está para nos ajudar, para resolver as nossas causas, para mudar a nossa história. E nós temos que acreditar em nome de Jesus Cristo. Amém? Faça da sua vida um altar a Deus, transforme o seu problema em um altar para o Senhor. Amém? Que você pegue o seu problema nesta noite, que é essa pedra que tem trago a dificuldade sobre a sua vida, de você chegar numa intimidade, uma comunhão maior com Deus. Pegue esse problema hoje e faça de altar para o Senhor. Mude a sua direção de vida, mude a sua vida radicalmente. Ainda que as pessoas falem, ele é louco, ela é louca, não sei o que ele está fazendo, é besteira. Né? Essa semana mesmo eu estava conversando com um rapaz, e aí eu falei para ele, não, mas você é louco, tudo seu é que Deus vai dar, tudo seu é que Deus vai resolver, tudo seu você não resolve nada, quem resolve é Deus. Eu falei, mas eu sou servo, e Ele é o meu Deus, é o meu Pai, é o meu Criador, é Ele que tem que resolver por mim, é Ele que eu tenho que acreditar. E ele fala, nossa, mas você vai tomar um copo d'água, você levanta para o céu, dá graças a Deus,
né? Eu falei, mas é dessa maneira que Deus tem me ensinado, é dessa maneira que o Senhor Deus tem me guiado, e é assim que eu vou ser, ainda que me chamem de louco, não tem problema, porque o meu alvo é lá em cima, o meu alvo é o céu, o meu alvo é estar com Jesus Cristo, porque naquele grande dia eu quero chegar lá e dar um abraço apertado nele, beijar o seu rosto, encostar o meu ouvido, aleluia, no peito dele, ouvir as batidas do coração dele. Esse é o meu desejo não está nessa terra, vocês podem ter certeza. Eu, tocante à terra, eu estou tranquilo. O que o Senhor me acrescentar, amém. Mas o meu desejo é abraçar Jesus Cristo naquele dia. Ou será que eu vou ficar lá do outro lado como aquele rico, lá de Lázaro e o rico? Eu vou ficar do outro lado pedindo para molhar a ponta dos dedos, passar na minha boca, ou que mande alguém lá dos seios de Abraão falar como é horrível o Hades, como é horrível o inferno. Jamais. Eu quero estar ao lado de Jesus Cristo. Amém? Chega de reclamar, chega de fugir, adore a Deus, aconteça o que acontecer. Mude, recomece. Se até hoje tem reclamado, se até hoje você tem tido grandes dificuldades com Deus, a partir de hoje muda tudo isso, arranca essas coisas do teu coração. Isso tem feito mal a você, não tem feito mal a mim. Tem feito mal a você. Você não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus. Você não fala mais em línguas. Você não anda mais na vontade do Senhor. Você não sente mais o Espírito Santo falar com você, tocar com você. E você vê um ou outro falando, fala, mas por que eu não? Então nesta noite, em nome de Jesus Cristo, mude a direção da sua vida. E para concluir, aprenda a transformar os problemas em motivos de oração e bênçãos. Às vezes não vemos Deus agir porque não paramos para ver a sua presença ativa em nossas vidas. Pode ser em meio a um problema que Deus pode abrir as portas do céu para você. Amém? Amém, queridos? Isso é o que Deus tinha em meu coração para passar para os irmãos. Eu fiquei sentado escrevendo ali em casa. Eu falei, olha Deus, eu vou falar o que o Senhor está mandando, né? Porque a preocupação maior do Espírito Santo é que nesta noite você tem um contato maior com Ele. Você tem um achego maior com Ele. Não despreze o Espírito Santo. Ele é tão lindo, Ele é tão meigo, Ele é tão gostoso, Ele é tão maravilhoso para você, com esses teus problemas, afugentar ele da tua vida, rejeitá-lo. Fica uma pergunta aqui, o que foi que Deus fez para você estar dessa maneira? Deus está falando aqui, aleluia. Deus está falando, eu não preciso de emocionalismo com ninguém, detesto emocionalismo dentro da igreja para fazer você chorar, porque isso não vai mudar a tua vida. Falei hoje na escola bíblica dominical, as igrejas estão acostumadas a pregar emocionalismo dentro da igreja para poder as pessoas chorarem achando que Deus está movendo. Não, porque somos feitos de sentimentos, e quando o nosso sentimento é tocado, o nosso emocional é abalado, e quando ele é abalado a gente expõe com choros e desesperos. Mas não é isso aqui que eu quero trazer para você. O Espírito Santo está trazendo para você nessa noite o que foi que Jesus fez para você estar desta maneira. Amém? Nós temos que refletir. Ser crente, como eu falei, não é fácil, mas também não é tão difícil. Quando fazemos a vontade do Senhor e queremos andar na sua presença, as coisas mudam. Não adianta a gente pregar bonito aqui, falar que você vai ter carro, você vai ter casa, a mudança vai vir na sua vida, que as coisas vão acontecer, mas não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Será porque Deus é tão ruim assim? Ou porque Ele está esperando até o dia 31 para poder te abençoar? Sendo que se passou-se o ano todo. Para nós, amados, existe esse caminho aqui, ó. Caminho. Primeiro eu tenho que ter fé. Segundo, eu tenho que ter amor com as pessoas e comigo mesmo. Jesus falou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama você vai amar as pessoas. Depois eu tenho que ter competência naquilo que faço, naquilo que sirvo, naquilo que eu presto para fazer para Deus. Terceiro, ser obediente. Quarto, ser obediente ao Senhor. Se eu não tiver obediência, eu não vou chegar na perseverança. Porque eu tenho que ser obediente. Acreditar que existe uma história, acreditar que existe uma promessa para a minha vida, e depois ter a minha perseverança, acreditar, ter uma esperança forte,
que eu vou chegar à minha vitória. E nessa vitória chegando, eu vou chegar na minha virada do meu ano. Mas para isso acontecer, algumas atitudes dentro do meu ser e do meu coração tem que ser mudadas. Não adianta, não vai acontecer. Não adianta eu pintar aqui o pavão e contar a história da carochinha para você. Se você não mudar a sua vida espiritual com o seu Deus, você não vai chegar à virada na sua vida. É Bíblia. Eu falei Bíblia para você aqui. E eu poderia citar vários homens da Bíblia que teve uma mudança radical. Como Jacó, como Josué, que foi escolhido para ser ali capitão e depois ele foi o sucessor de Moisés, como Moisés, que era lá era judeu, mas foi criado lá dentro do Egito, e Deus fez uma virada radical na vida dele. Um homem estudioso, falava vários idiomas, foi morar como escravo. Ele era príncipe e ele passou a ser escravo para poder aceitar o que o seu Deus tinha falado. E a Bíblia diz que ele é honrado até hoje. Até hoje nós falamos do Mar Vermelho. Tem essa novela aí do Canal 7, que está falando sobre os 10 mandamentos, né? Então nós temos que mudar a nossa vida. Nós temos que mudar a direção, os preceitos que nós temos feito na presença do Senhor. Amém, queridos? Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós vamos fazer uma oração por você. Se você quiser sair do seu lugar, receber aqui os presbíteros, nós vamos ungir a sua vida, vamos te ajudar em oração. Se você também não quiser, amém, fique no seu lugar, né? Nós não estamos aqui querendo fazer movimento, porque para mim isso daí não funciona. O meu negócio é Bíblia, o negócio é palavra. Eu tenho, conhecereis a verdade vos libertará. Não adianta eu estar aqui enchendo linguiça para vocês, falando que Deus vai dar, Deus vai dar, Deus vai dar. Não. Primeiro nós temos que mudar a direção da nossa vida. Se você tem pegado aí uma contramão braba na sua vida, nesta noite, mude a direção da sua vida e com certeza, você pode ter certeza, Deus vai mudar a sua vida radicalmente. E não vai precisar chegar dia 31 de dezembro não. Deus muda radicalmente tudo aquilo que desde janeiro está parado. A maneira que você serve a Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Se você quiser vir receber oração, vem à frente. Se não, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai. Deus Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós viemos aqui nessa noite, ó Pai, apresentar ao Senhor, ó Pai, os teus filhos. Ó Pai, aquilo que o Senhor passou ao nosso coração, ó Pai. Ó Deus, que de fato, ó Pai, nós viemos adorar ao Senhor Espírito em verdade. Ajuda cada um nessa noite, ó Pai, com as suas dificuldades, ó Pai, os seus anseios, Senhor, ó Pai, que está, ó Pai, o conflito dentro da alma de cada um, ó Pai amado, ó Deus, e que através, ó Pai, dessa palavra de hoje, ó Pai, essa reflexão, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa ajudar a cada um, ó Pai, a partir desse momento de hoje, ó Pai amado, a ter uma virada extraordinária na sua vida, ó Pai, ó Deus querido, primeiro, ó Pai, partindo, ó Pai, do coração de fora para dentro, ó Pai, do interior para o exterior, Espírito Santo, ó Pai, que seja a liberação de perdão, ó Pai, seja mais amor, ó Pai, mais comunhão, Senhor, ó Pai, seja, Espírito Santo, uma palavra que falar, ó Pai, feriu o coração, nesta noite, Espírito Santo, trabalha nessa ferida, cura, Pai, limpa, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, através do Teu Espírito, ó Pai, o coração de cada um, Senhor, traga, ó Pai, a alegria de volta, ó Pai, o primeiro amor, ó Pai, sobre os Teus filhos, ó Pai, traga, Senhor, ó Pai, a comunhão do Espírito Santo, ó Pai, ó Deus querido, e se tem alguém inerte em meio a essa dificuldade, esse problema, Senhor, o Senhor os ajude nessa noite, ó Pai, não deixe, ó Pai, que eles fiquem, ó Pai amado, nesta, ó Pai, com o seu barco à deriva, ó Pai, esperando algo acontecer, ó Pai amado, ó Deus querido, mas o Senhor entra, intervém, ó Pai, com poder e glória, ó Pai, sobre a vida de cada um, ó Pai, ajudando os Teus filhos
filhos, ó Pai, nesta noite, ó Pai amado. Espírito Santo de Deus, que cada coração que tomou posse, ó Pai, desta reflexão, desta palavra, Senhor, o Senhor ajude de fato, ó Pai. Ó Deus, e que antes, ó Pai, de 31 de dezembro, ó Pai, haja uma grande virada, ó Pai, nos corações, Senhor. Haja uma grande virada na vida, ó Pai amado. Ó Deus querido, que os teus filhos venham conquistar, ó Pai, aquilo que tanto almejam, ó Pai amado. Aquilo que eles sonham, Pai. Ó Deus querido, possa ser realizado na vida de cada um, Senhor. Ó Pai, aqueles, ó Pai, que querem ter, ó Pai, um contato, a intimidade com o Senhor, ó Pai. Nesta noite, Espírito Santo, abraça o coração de cada um. Abraça a alma de cada um, Senhor. Ajuda os teus filhos nesta noite, ó Pai amado. Ó Deus querido, a seres servos, ó Pai, fiéis ao Senhor, ó Pai. Homens e mulheres, ó Pai, que têm uma intimidade tremenda, terrível com o Senhor, ó Pai. Assim como o Senhor teve com Jacó, Pai amado. Ó Pai, tenha com teu povo nesta noite, ó Pai. E ajuda cada um, ó Pai, segundo a tua vontade, ó Deus querido. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas. Aleluia, como Deus é bom, né? Como Deus é fiel. E aí, você está preparado? Né? Eu sou meio doido às vezes, assim, eu acho que eu dou sorte, eu olho para a nuvem, eu vejo uns riscos na nuvem, assim, ó, a vinda do Senhor, né? O Senhor vai vir, né? A Bíblia fala para Israel tem que se preparar, mas a igreja também, né? Para encontrar com o Senhor nos ares. Esses dias eu vi um vídeo muito antigo, estava todo mundo na igreja assim, o pastor falou, Deus vai arrebatar, vai haver um arrebatamento, daqui a pouco vai ser, ó. Daí foi bastante gente, ficou. Os que ficaram estavam no celular, mascando chiclete, dormindo. Então, dá a entender que alguns realmente vão ficar, né? Não está preocupado, não está nem aí se vai, deixou de ir. Se Deus quiser me salvar, que salve, se deve deixar que fique. Eu não quero ficar, não. Eu não quero passar aí pelo esse mundo. Se hoje já está cruel, a gente vê pai matando filho, e aí eu podia falar tantas coisas ruins acontecendo, você sabe, já ouviu na TV, no noticiário, ainda ficar ainda aqui nessa terra não foi feita para nós. A única coisa que nós temos que crer é, Deus, quando eu estiver aqui, me ajuda meu coração a enriquecer com sua palavra, né? Me ajuda, Deus, se existe alguma falha em mim, na minha vida, me ajuda, Pai. É só Ele que pode ajudar. Terça-feira continua o nosso culto de louvor e adoração. Quinta-feira, culto de libertação. Sábado, dia das crianças, na chácara. Os pais que ainda não acertaram, procurar ainda hoje, porque precisamos levar o dinheiro para a sede. Domingo pela manhã, escola bíblica. E à noite, nosso culto de louvor e adoração. Amém? Esse aqui também. Oração para a irmã Ivanilda, irmã do pastor Adilson. Irá fazer cateterismo na terça-feira, em São Paulo. Amém? Então, nessa oração, você inclui a irmã do pastor. Amém? Querido Deus e eterno Pai, abençoa, Pai, como o Senhor tem abençoado esta noite, este culto, Pai, na qual o nosso coração aqui foi entregue, ó Pai, a palavra, Pai, porque nós nos rendemos à palavra, Pai, quando prestamos atenção no que Deus está querendo passar para nós. E hoje eu não tenho dúvida que Ele passou conselhos, que Ele passou em nosso coração, que nós temos mais do que obrigação, temos um desejo ardente de prosseguirmos em conhecer o Seu Evangelho, Pai. Nos ajuda, Pai, nos abençoe, Pai. Guarda a irmã Ivanilda aqui, Pai, na qual o irmão dela, o tio, está sendo representado, Pai. Que dê certo tudo que ela for fazer nesse processo na qual ela tem passado aí, ó Pai. Que o Senhor passe com ela, Pai. Que o Senhor ajude ela. Que o Senhor abençoe a vida dela, Pai. Guarda, Pai, porque é o que nós desejamos, ó Pai. Desejamos o melhor para as pessoas, Pai.
Vê se há sinceridade em nosso coração, porque nós precisamos, meu Pai, desejar o bom e o melhor grado, Pai, porque como nós desejamos o bom e o melhor para o nosso próximo, para o nosso irmão, o Senhor deseja o dobro para nós, meu Pai. E assim nós encerramos essa oração, Pai. Ó Senhor, que seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana, Pai, que nós podemos sentir a Tua presença, uma semana que nós podemos sorrir, nos alegrarmos, meu Pai, e profetizarmos que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, para a nossa casa, em nome de Jesus Cristo, amém? O irmão Israel vai dar a bênção apostólica. Louvado seja Deus. Faça assim com sua mão em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Os dois jovens, hein? Coloque o pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça e a salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e a santa consolação do Espírito de Deus esteja com toda a amada igreja, todos juntos. Amém. Saúde o teu irmão com a paz do Senhor e tenha uma ótima noite em nome de Jesus.